Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais um dia estarmos na presença do Senhor, examinando a sua santa e bendita palavra. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para que juntos possamos conhecer a sua vontade, para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em nós, que veio do Pai, que estava no céu. Nós vamos ler alguns versículos no Evangelho de João, no capítulo 16. Vamos ler o versículo 7 em diante. A palavra diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Veja bem, o Senhor Jesus está nos dizendo que era necessário que Ele deixasse o mundo, porque enquanto Ele estivesse aqui, o Consolador não viria. Por quê? O que é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não viria sobre a humanidade enquanto Cristo estivesse aqui? Porque Cristo é o noivo. Cristo é aquele que nos resgata do pecado, do erro, do engano, do mal, da falsidade, da mentira, da morte. Nos resgata deste mundo. Desde que façamos a sua vontade, nós estamos isentos da condenação deste mundo. Escapamos da morte, fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Então ele diz aqui: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir aqui, porque Ele estava aqui. E se eu for, eu vou enviar o Consolador, porque o Espírito Santo estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Era necessário, primeiramente, antes de qualquer coisa, que ocorresse o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro, já representado na antiga aliança, era representado por um cordeiro animal mesmo, era sacrificado e o sangue era colocado nas portas, nas ombreiras da porta e janelas. E aonde havia o sangue, a morte não entrou, a morte pulou, passou, por isso chama Páscoa, né, em hebraico. E nós entendemos que Cristo, a palavra de Deus nos ensina, que Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa proteção contra a morte. Nós precisamos ter o sangue do Cordeiro em nós. Então, o sangue do Cordeiro precisa primeiro ser sacrificado, o Cordeiro, para depois nós recebermos essa bênção de salvação, de cura de enfermidades e de tudo mais. Por isso que havia necessidade que viesse primeiro o Cordeiro e nos evangelizasse a paz. E nós, compreendendo agora a salvação através do sacrifício dele, nós o aceitamos e recebemos o sangue dele pela fé, né, pela lavagem da água, mas o que nos lava é o sangue de Jesus Cristo. Nós somos lavados na água, mas representativamente. O batismo é uma representação e ele deve ser feito em nome daquele que derramou o seu sangue. Quem derramou o sangue por nós? Foi Jesus Cristo. Por isso que essa representação, o batismo, tem que ser realizado em nome de Jesus, para perdão de nossos pecados. Então, se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, que já veio, né, a partir da ressurreição de Cristo, os apóstolos estavam reunidos, que o Senhor Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém orando. Aí desceu sobre eles o Espírito Santo e ouviram um grande barulho, como de um vento muito forte, mas não tinha vento nenhum, era só o barulho, e foram vistas sobre a cabeça deles como que línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Foi o dia da descida do Espírito Santo. Era um dia em que os judeus comemoravam o dia de Pentecostes. Não existe Pentecostes mais para nós. Nós falamos Pentecostes por causa que nesse dia os apóstolos receberam o Espírito Santo e os demais irmãos que estavam orando
O Espírito Santo desceu cumprindo a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou e vou enviar o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus cumpriu sua promessa, o Espírito Santo foi enviado a nós e nós hoje temos o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, você é pentecostal? É uma expressão errada, porque todo mundo tem que ser pentecostal. Todo mundo que aceita Jesus Cristo tem que ter o Espírito Santo em sua vida. É que naquele dia se manifestou e as pessoas começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida das pessoas. Então nós vemos aqui, quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo faz? Nós somos hoje, acaso, o templo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós, é Deus que habita em nós, porque Deus é Espírito. Não tem dois Espíritos Santos no céu, é só Deus, que é eterno, e não tem começo de dia nem fim de vida, e preenche os céus e a terra. Deus é infinito e não tem o que se pode conter Deus. E Deus não está contido dentro do homem também, mas Ele nos dá do seu poder através do seu Espírito. O Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Deus habita em nós, desde que façamos a vontade dEle, desde que cumpramos o que Ele nos manda. Ele tem prazer em nos abençoar, nos livrar do mal, Ele quer que todos sejamos salvos. Então nós que estamos aqui no mundo, continuando a obra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito que está em nós convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que nós estamos aqui, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo, trabalhando para Deus, sendo servos de Deus, para fazer a obra dele. Convencendo o mundo do pecado. Como que nós vamos convencer o mundo do pecado? Do pecado porque não creem em mim, no versículo 9 diz assim, explica, convencendo o mundo do pecado porque o mundo não crê em Deus. Então como que nós vamos convencer o mundo do pecado? Crendo em Deus. Como que a gente crê em Deus? Quando nós cremos em Deus, quando fazemos as obras de Deus, quando praticamos as obras do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, temperança, fé, perdão, compaixão. Então, todas elas são importantes na nossa vida. Primeiramente, o amor acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é muito bonito de se dizer, mas a pessoa precisa entender o que significa isso. Entender e viver. Amor é uma coisa que não é carnal, não é uma paixão humana, carnal. Somos atraídos por causa que vimos que é muito bonito e chamativo. Não, nós amando, nós queremos sempre o bem daquilo que nós amamos. Nós sempre procuramos preservar, guardar, ajudar, fazer de tudo para que aquilo que nós amamos ou a quem nós amamos seja abençoado também. Então, se eu amo alguém, devo amar a todos, né? Amar a Deus acima de tudo. Então, acima de tudo, vou fazer a vontade de Deus. Sempre que vou fazer alguma coisa, que nós vamos fazer alguma coisa, nós que cremos em Deus, não é só dessa igreja ou daquela, todos que creem em Deus, primeiramente ver se Deus aceita isso que eu estou querendo fazer. Então, se Ele aceita o que eu estou querendo fazer, então eu faço, porque primeiro não quero desagradar a Deus. Não quero agradar a mim e desagradar a Deus, quero agradar a Deus, primeiramente, em primeiro lugar, porque o amor tem que ser, acima de tudo, amor a Deus, e depois ao nosso próximo, como a nós mesmos, ao nosso irmão, como Cristo nos amou. Então nós vamos convencer o mundo do pecado, crendo em Deus, vivendo como Cristo viveu, como o apóstolo Paulo também nos diz, e os demais apóstolos, nas demais cartas. Nós vamos convencer o mundo através da nossa vida, estamos cheios do Espírito Santo. Não adianta você ficar falando em língua, profetizar, ter uma mensagem muito bonita, mas você não tem vida. O que adianta? Um jumento ensinou um profeta, mas era um jumento. O que adiantou isso? Não é? O sumo sacerdote profetizou, foi usado pelo Espírito Santo. Vocês não sabem que convém que morra um homem por toda a nação? Ele profetizou, diz a palavra, porque ele era o sumo sacerdote. Profetizou. Quem profetiza? Quem tem o Espírito Santo, não é a pessoa que fala por si. É o Espírito de Deus. Só que ele estava reunido para matar Jesus. O que adiantou profetizar? O que adianta a pessoa ser usada por Deus para instruir outros e ela própria vai para a condenação? Não adianta nada. Então a pessoa fala, como o Senhor Jesus falava para as pessoas lá,
quando ele estava aqui ministrando a palavra dele, nos evangelizando. Vocês tomem cuidado com a doutrina dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Eles impõem carga pesada nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não querem nem com o dedinho carregar aquilo. Muita gente, muitos obreiros, muitas pessoas que estão à frente aí dirigindo e ministrando a palavra, impõem muitos cargos, muitas obrigações para as pessoas, mas eles mesmos não fazem nada. Cuidado com a doutrina dos escribas e fariseus que querem vos escravizar. Então o Senhor Jesus já nos alertou. Vocês ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Isso é exemplo de vida? Mas nós temos que ter um exemplo, porque pela nossa vida, pelo nosso testemunho de crença, de fé e de serviço a Deus, o mundo é condenado, o mundo é convencido que ele está no pecado. O mundo é convencido que ele está no pecado porque você, meu irmão, minha irmã, não vive em pecado. Não é só aparência, não. Porque você pensa que fazendo alguma coisa errada você vai ficar encoberto? A palavra diz que não tem nada encoberto que não seja revelado. Tudo é revelado, toda a maldade dos homens, todas as coisas erradas são reveladas. Então o mundo vai tomar conhecimento de se você serve ou não serve a Deus. Mas aqueles que servem, ninguém tem nada contra. E aí o mundo é condenado. Por quê? Porque estão vendo, existem pessoas que realmente creem em Deus e servem a Deus. Então nós convencemos o mundo do pecado, porque o mundo não crê em Deus, mas nós cremos e vivemos a palavra dele. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Essa é a justiça de Deus. Eu vou para o Pai. Então nós temos que viver por fé, não por vista. Não por olhar e ver e contemplar e já querer receber já o prêmio pela nossa fidelidade, pelo nosso amor. Nós esperamos uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, que o mundo não está vendo mais, mas Jesus está aqui em nós, e nós temos que viver essa justiça de Deus em nossa vida. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós convencemos o mundo do juízo através do Espírito Santo que está em nós, está em mim, está em você. Nós convencemos o mundo, somos usados por Deus, pelo Espírito Santo, para convencer o mundo também do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, é o principal deste mundo, é o primeiro deste mundo. O mundo está morto nas mãos do diabo. O diabo já foi julgado, e assim todos os que são dele, todos os que fazem as obras da carne, todos aqueles que negam a Jesus, que não servem a Jesus, que não obedecem a Jesus, ainda que tenham aparência de piedade, mas negam a eficácia dela pelos seus atos e palavras, já estão todos julgados e condenados, porque o juízo já veio, o mundo já está julgado pela palavra que foi dita. Por isso que nós temos que ser verdadeiramente convertidos, transformados de vida, deixando a vida carnal, material, para termos uma vida espiritual. Não importa a congregação que você está, não importa o quanto você conheça da palavra de Deus, seja fiel em tudo o que você conhece da palavra de Deus. E quando chegar algum ensinamento novo, alguma doutrina nova, porque nós estamos em crescimento, nós não somos perfeitos. Se houvesse perfeição, o Senhor já tinha vindo buscar a igreja, irmãos. Nós temos que a cada dia buscar o conhecimento, a cada dia a palavra de Deus se renova e nos anima e nos faz caminhar e ter ânimo e boa vontade. Então vem uma doutrina nova, um ensinamento novo, esteja atento para ouvir a voz do Salvador e você vai receber a bênção. Ah, mas a minha igreja não crê. Não se preocupe com a igreja, se preocupe com você, porque você é que vai dar conta de você mesmo. Sirva a Deus conforme a tua fé, não conforme os outros mandam ou conforme a fé de outra pessoa. Sirva a Jesus Cristo como Ele tem te mostrado para servir. E assim você vai estar sendo obediente a Deus e não a homens. Então entenda você, querido irmão, que o Espírito Santo está em tua vida e você tem que fazer as obras do Espírito e convencer o mundo, através do Espírito Santo que está em você, que está em nós, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.